estudante. E hoje eu vou trazer um pouco para vocês do MMC. Como todos sabem, MMC significa mínimo múltiplo comum, ou seja, menor múltiplo comum. Eu trouxe um exemplo do 3 e do 4. Quando eu vou encontrar o múltiplo, é como se eu estivesse fazendo uma tabuada. Então, tabuada do 3, 3, 6, 9, 12 e assim por diante. Tabuada do 4, 4, 8, 12 e lá vamos nós seguindo a tabuada. Então, o que eu encontro aqui? Quando eu tenho o 3 e o 4, eu tenho alguns múltiplos, na verdade vários múltiplos em comum entre eles. O primeiro que aparece é o 12. Se eu continuar prosseguindo, tenho 24. E se eu continuar ainda montando esses múltiplos, eu vou encontrar muito mais em comum. Só que, como a própria palavra diz, MMC, quer dizer mínimo múltiplo comum, mínimo, o menor. Então, o que é o menor múltiplo que existe entre o 3 e o 4? O 12. É o primeiro que apareceu em comum entre os dois. Para não perder muito tempo ficar fazendo a tabuada do 3, do 4, assim por diante, tem uma técnica que ajuda, que é a da fatoração. Então, por exemplo, aqui nós só podemos utilizar números primos, ou seja, aqueles que dividem somente por 1 e por ele mesmo. Quem são eles? 2, 3, 5, 7 e assim por diante. No caso aqui, nós vamos tentar dividir então pelos números primos. 3 e 4. Dá para dividir por 2, que é o primeiro número primo que a gente tem. Então, 3 não dá para dividir por 2, não tem problema, não fique em pânico. Nós copiamos o 3 novamente. O 4 dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Mas eu percebo que ainda dá para dividir por 2. Então, vamos colocar aqui. O 3 não dá, continua 3. 2 dividido por 2 dá 1. Ok? Então, já não consigo mais dividir por 2, mas eu consigo dividir por 3, que também é primo. Então, dividindo por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 dividido por 1. Desculpa. 1 dividido por 3 eu não preciso, porque já deu 1 aqui. Eu cheguei em 1 e 1. O número 1 não é primo. Então, se eu fosse continuar dividindo por 1 aqui, ia sempre continuar dando 1,1 e assim por diante. Então, eu paro quando eu consigo chegar nessa situação. Bom, e aí, como eu faço? Eu multiplico os números primos que eu encontrei. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Exatamente o primeiro múltiplo que eu encontrei na minha tabuada, certo? Então, o MMC seria 2. Mas pode surgir uma dúvida. E se eu quiser fazer fora de ordem, eu não enxerguei que dá para dividir por 2 primeiro? Você pode também. Eu posso fazer aqui por 3, por exemplo. 3 dividido por 3, 1. O 4 já não dá exata divisão. Então, 4. Agora, quem é o próximo número primo, então? 2. 4 dividido por 2, 2. E mais uma vez o número 2. Cheguei no 1. Não consigo mais dividir por números primos. Então eu multiplico. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Percebam que eu cheguei no mesmo resultado fazendo a fatoração e também no mesmo resultado colocando a tábua de múltiplos. Certo? Também vou colocar um exemplo com 3 múltiplos para vocês perceberem que eu uso a mesma maneira de resolver. Na hora que eu montei a tabuada, eu fui parando no primeiro encontro que eu tinha. O 20 valeu para todos. Já sei que a MMC é 20. Mas eu tô com preguiça de ter que fazer tudo isso. Então tem um modo mais prático, né? Que é a fatoração. Então vamos para ela. 2, 4, 5. Eu coloquei aqui desse lado que você pode inverter a ordem dos números. Tanto faz eu escrever 2, 4, 5, 4, 5, 2 e assim por diante. Não vai fazer diferença no seu cálculo. Então vamos lá. Eu vou começar pela ordem normal, 2, 3, 5, para a gente não se perder. Então, ó, por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. O 5 não dá.
eu apenas abaixo ele. Dá por 2 de novo. 5. O 5 também é um número primo, então eu divido por 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Mas professora, você disse que os números primos são 2, 3, 5. Você pulou o 3. Eu pulei o 3 porque nenhum deles dava para dividir por 3 e dava como uma divisão exata. Então não tem problema, você vai usar o primo que te interessa para a conta, tá? Um erro que a gente costuma cometer, e aí você vai prejudicar a sua conta final, e eu vou fazer esse como uma forma de erro para vocês perceberem. Então vamos deixar esse aqui como um erro. Por exemplo, nós dissemos, né, que aqui só posso usar números primos. Mas lá na prova ou em algum lugar que você está resolvendo no MC, você acaba esquecendo e dividindo aqui por 4, porque você percebeu que o 4 dá para dividir por 4. Então vamos lá, 4 dividido por 4, 1. O 5 não dá e o 2 também não, certo? Porque se eu dividir 2 por 4 vai dar número decimal. Então aqui você tem a opção agora de dividir por 5 ou por 2, tanto faz. Vou dividir por 5. Então sobrou 2. Então, minha opção agora seria o 2 novamente. Cheguei no 1, que não dá mais para dividir, e vou multiplicar. Quando eu multiplicar esses 3 números, vocês vão ver que vai chegar em 40. Por quê? 5 vezes 4 é 20 e 20 vezes 2, 40. Perceba, pela tábua nós chegamos no menor múltiplo como 20. Pelo MMC feito da forma correta, usando números primos, também chegamos no 20. Então essa é a resposta. Porém aqui, quando eu usei um número que não é primo, isso atrapalhou os meus cálculos. Por quê? Quando eu tenho 4 e 2, ambos dão para dividir por 2. Então eu precisava ter dividido por 2. Se eu divido de uma vez por 4, esse 2 já é excluído. Então eu estou perdendo um número, né? Então muito cuidado. Sempre que você fizer MMC, dessa forma prática, lembre-se que aqui você pode usar somente números primos. 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Não use números que não sejam primos, ok? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e até mais.